Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui iniciando a nossa live dessa manhã, no dia 1º, né? 1º de abril. 1º de abril hoje. Para muitos aí, né? Do mundo, é o dia da mentira, né? Onde as pessoas hoje vão fazer suas brincadeiras, né? Vão estar aí contando as suas anedotas, como sempre, o mundo nunca deixando de ser mundo, né? Mas para nós é o dia da verdade sempre. Todos os dias que Deus nos dá na sua presença é o dia da verdade. E eu estou aqui nessa manhã para compartilhar mais uma vez com você, né? A palavra pura e simples de Deus. A pura palavra de Deus. O mais simples que eu procuro fazer para que nós tenhamos um entendimento, né? Das reflexões que eu quero compartilhar com você todos os dias, que eu tenho compartilhado com você, são as coisas que Deus tem feito, né, por nós, né, por mim, pela minha família, a minha experiência com Deus, junto com as Escrituras, né, olhando para as Escrituras. Então, essa experiência com as Escrituras que eu tenho procurado passar para você também, sempre olhando os exemplos que nós temos na Bíblia, né, de como Deus falou com os homens, em que circunstâncias Ele falou com os homens, né? E nessa manhã eu quero compartilhar com você o texto de Êxodo, capítulo 3, do versículo 11, tá? Êxodo 3, versículo 11. Nós vamos falar um pouquinho da experiência de Moisés, um pouquinho da experiência do chamado de Moisés, que é o chamado de todo homem, né? Da mesma forma que Deus chamou Moisés, Ele chamou Abraão, Ele chamou Noé e sua família, como eu falei ontem. Você vai vendo que esse padrão dentro das Escrituras, eles vão se repetindo, né? E em nossas vidas não é diferente. Nós recebemos o mesmo chamado para ser de Cristo. Fomos escolhidos, fomos eleitos, fomos chamados pelo Senhor para ser dele, né? Então o texto bíblico diz assim, na minha versão aqui na Bíblia King James, ela diz assim: Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Em outra versão, aqui na Revista e Corrigida Fiel, né, nós temos aqui o seguinte texto: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu quero começar essa reflexão com você, dizendo que eis aqui o grande questionamento de nós pecadores diante da revelação da vontade soberana do Senhor para as nossas vidas. Esse é o nosso grande questionamento quando Deus nos chama para sermos dele, para nos fazer algo grande para ele. Deus vem pelo Espírito Santo e coloca essas coisas no nosso coração, vem e fala conosco, e nós sabemos que quando Deus fala conosco é algo maravilhoso, é algo irresistível. Você sabe que foi Deus que te chamou para fazer aquilo. Em primeiro lugar, que não é para você receber honra, mas é que você vai ter que sair da tua área de conforto. Tu vai ter que deixar o conforto, a tua estabilidade que você alcançou para fazer algo para Deus. Ou seja, você vai ser chamado para se doar para alguém. Essa é a grande característica de alguém que é chamado por Deus. É chamado para dar, é chamado para amar, é chamado para sofrer por amor de outros pecadores. Essa é uma das grandes características de um chamado de um homem e de uma mulher por Deus. Mas diante desse chamado, nós temos uma tendência, a tendência de fazermos como Moisés fez. Diante da revelação da vontade soberana de Deus para as nossas vidas, nós perguntamos, e diante daquela grande obra que Ele quer realizar, diante daquilo que Ele quer realizar no chamado nosso para a nossa vida, nós perguntamos: quem, Senhor? Eu? Sou eu que o Senhor está chamando? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu quero dizer para você que nós pensamos e até acreditamos que para os desígnios do Senhor se realizarem sobre a face da terra, isso dependerá do que nós somos e também do que nós podemos ser capazes de fazer. Infelizmente nós somos tão arrogantes, tão pecadores, né? Tão orgulhosos, que quando Deus nos chama, nós achamos que Ele está nos chamando porque Ele viu alguma virtude em nós, porque Ele olhou para nós e viu alguma coisa boa. Falou: olha, eu vou usar as habilidades desse rapaz. Não, Deus não está nos chamando por isso, não. Ele está nos chamando para ter uma comunhão com Ele,
uma comunhão mais íntima. E quando nós obedecemos esse chamado de Deus, nós temos essa comunhão com Deus, nós vamos vivendo uma experiência com Deus. Moisés teve uma experiência com Deus, foi chamado em primeiro lugar, não para libertar o povo, porque não era ele que ia libertar o povo, era Deus que estava dizendo para ele que iria libertar o povo. Se você ler o contexto depois, você vai ver que está tudo escrito lá, Deus dizendo, eu vou libertar o meu povo. Mas Deus estava chamando Moisés para ter uma experiência com ele. Mas infelizmente nós somos assim, nós questionamos o chamado de Deus para fazer coisas grandes em nossas vidas. Não em nossas vidas, mas com as nossas vidas, para que outras pessoas possam glorificar o nome do Senhor. E aí nós questionamos, quem? Eu? Quem sou eu, Senhor? E aí, dessa forma que nós achamos que Deus está nos chamando e que as coisas vão depender do que nós somos e do que nós podemos ser capazes de fazer. Eu queria que você refletisse nessa manhã, porque Deus, com certeza, no meio toda essa turbulência que nós estamos vivendo, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo no nosso país e o mundo está vivendo, eu tenho certeza que Deus está revendo chamados. Deus está indo a você, como está indo a mim, como está indo a minha família, as igrejas, a nossa igreja aqui em Osório, membros dessa igreja, membros da igreja de Capão da Canoa. Deus está indo novamente e falando, olha, aquele chamado que eu te fiz, continua. E não depende de você, não tem a ver com aquilo que você é, né? Não depende daquilo que você é capaz de fazer. Veja que Deus ele se revelou a Moisés dizendo, eu sou. Porém Moisés, ele não prestou atenção a Deus e nem o que ele estava declarando que era. Não. Ele, diante do desafio que Deus colocou diante dele, ele olhou para ele em vez de olhar para Deus. Como nós fazemos isso? Diante dos desafios que Deus coloca diante de nós, Jesus diz que não há nada impossível para Deus e não há nada difícil para Deus, senão ele não seria Deus. Nós olhamos, temos a tendência de olhar para quem nós somos. Mas Senhor, olha, quando Jesus falou ali para aqueles homens, dá a eles de comer, eles falam, Senhor, o que nós vamos fazer aqui para dar a eles de comer? Nós teríamos que ter muito dinheiro aqui para dar uma porçãozinha de pão e alguma coisa para essas pessoas e não seria o suficiente. E depois eles falaram, olha, nós só temos aqui alguns pães e alguns peixes. Por quê? Porque o Senhor deu a missão para eles alimentarem aquele povo. Era algo impossível para eles. E eles olharam para eles. Nós sempre estamos olhando para nós, irmãos. Todo momento nós estamos olhando para as nossas potencialidades. E diante do desafio que Deus colocou para Moisés, ele olhou para ele, somente para ele. Eu quero refletir com você aqui um pouquinho, para você lembrar aqui comigo, quem era Moisés, quando o Deus da graça resolveu se revelar a ele. Quem era esse Moisés? Você lembra? Eu vou te dizer que as Escrituras dizem quem era esse homem. As Escrituras dizem que ele era um assassino fugitivo de seu país e procurado pela justiça. Essa era a condição do chamado de Deus. Um assassino que foi exilado, teve que fugir do seu país e ele não podia voltar para lá porque ele era procurado pela justiça. Essa era a condição de Moisés. Ele era também um velho de 80 anos, enfraquecido pelo sol do deserto de Midian. Era essa a condição de Moisés. Um homem de 80 anos, podemos dizer, um homem velho, que já as forças já estavam esgotando, surrado pelo sol do deserto, machucado pelas noites frias do deserto de Midian. Você já foi lá no Google, lá, deu uma olhadinha no Google Map lá, e deu um clique lá, para você pegar assim, põe lá, terra de Midian, e coloca lá e pede imagens daquele lugar. Olha, aquilo parece Marte. Eu vi uma vez umas fotos, né, da NASA, né, do território de Marte, né, do planeta Marte. É muito parecido com o Midian. Foi lá que Deus encerrou aquele homem 40 anos, que tentou resolver o problema do seu povo com a força do seu braço. Queria causar uma catástrofe, ia causar uma guerra civil ali, ia fazer uma coisa horrível ali, muitos do seu povo iam morrer. Mas quando Deus entrou e fez da forma dele, Deus retirou o seu povo de lá e o seu povo não sofreu nada.
Ele retirou o seu povo com mão forte. Mas esse Moisés era esse. Esse Moisés era um assassino fugitivo do seu país, procurado pela justiça. Ele era também um velho de 80 anos, enfraquecido pelo sol do deserto de Midian. Ele era esposo, pai de 2 filhos, né? E era empregado do seu sogro Jetro. Veja que o grande príncipe do Egito agora, aos olhos do mundo, era nada. E Deus gosta muito de pegar os nadas, aqueles que não são, para confundir os que são. Então, nós olhando para esse currículo, né? Olha para o currículo de Moisés, né? Charles Swindoll, no seu livro Moisés, eu gosto muito desse texto, isso é dele, né? Ele diz assim, que a gente olha para o currículo de Moisés, né? Olhando para o currículo, realmente nós não vemos aqui um forte candidato a libertador, né? Será que seria um forte candidato a libertador aos olhos do mundo? Um homem de 80 anos, que era um assassino, que tinha uma folha pregressa horrível, né? E que estava ali já no final da vida, 80 anos, estava caminhando para fechar ali a sua história aqui na Terra. Não vejo ali como alguém realmente um bom candidato, né, para libertador aos olhos do mundo. E também não nos encontramos nada nele que pudesse atrair o nosso Deus Todo-Poderoso para lhe conferir essa honra. Veja que não havia nada em Moisés para atrair a Deus, para conferir a ele essa honra. Isso se chama graça. Isso se chama aquilo que Jesus manifestou, vindo à terra, salvar a nós pecadores. Veja que, com certeza, quando Moisés recebeu essa revelação de Deus, ele olhou primeiro para as suas circunstâncias. Ele deve ter pensado, o Senhor devia ter passado aqui 40 anos antes. O Senhor devia ter passado aqui antes, quando eu era o príncipe do Egito. Eu podia fazer alguma coisa por aquele povo, mas agora não. Agora eu sou só um pastor que cuida das ovelhas aqui do meu sogro. Tenho 2 filhos e estou envelhecido, estou com 80 anos, já me faltam as forças. O meu corpo já dói. Eu não tenho condições de guiar nem a minha família mais aqui, quanto mais um povo como aquele. Com certeza Moisés estava olhando para ele. Mas Deus, quando ele perguntou, quem tu és? Eu sou. Ele não falou para Moisés, olha Moisés, eu estou contando com você. Eu estou contando contigo. Até porque Moisés não queria ir e só foi porque Deus fez com que ele fosse. E é sempre assim. A graça maravilhosa de Deus olha para os piores, para aqueles que estão caídos, para aqueles que não têm condições de nada. Não foi assim com você? Foi assim comigo. Foi assim comigo, e é isso que é maravilhoso, e isso que faz acontecer nas nossas vidas, aquilo que Jesus Cristo estava ensinando lá na casa daquele fariseu, que chamou ele para comer, e lá entrou uma pecadora, uma mulher pecadora, né? Uma mulher terrível. Imagino que era uma mulher pecadora ali, que a Bíblia descreve. E diz que ela se atirou nos pés de Jesus e começou a chorar, e começou a enxugar os seus pés com os seus cabelos, e o fariseu, o religioso, olhou aquele momento e falou, esse homem não é profeta coisa nenhuma, porque senão ele saberia que ali tem uma pecadora tocando nele. E Jesus, na sua onisciência, né, sabedor dos pensamentos, perguntou para ele, posso te fazer uma pergunta, Simão? Faze a mestre. E ele diz, um homem devia tantos dinheiros para o outro, 200 dinheiros, o outro devia 500 dinheiros para ele, e os dois foram perdoados. Qual que você acha que amou mais? Ele falou, eu penso que aquele que tinha uma dívida maior o amou mais. Ele falou, julgaste bem, Simão. Veja só, essa mulher que está aqui muito me amou, e esse evangelho onde for pregado, vai ser citado o nome dela, porque os muitos pecados dela foram perdoados. Eu quero dizer que amar a Deus está intimamente relacionado a você entender o quanto você foi perdoado. Então, quanto mais eu olho e vejo quem eu era, e que o grande eu sou, Jesus, veio pela sua graça e misericórdia me retirar daquela posição que eu estava, eu só tenho que olhar e dizer, Senhor, eu te amo, porque eu não tinha nada que pudesse atrair o Senhor para mim. Eu não tinha nada que pudesse fazer com que o Senhor voltasse os seus olhos de misericórdia, mas foi simplesmente por graça, por amor. E é assim que ele se aproximou de Moisés, né? Era assim que ele se aproximou do homem que tinha esse currículo. Como eu disse, olhando para esse currículo, não daria para ser
um libertador de alguma coisa, né? E isso é graça na sua total plenitude. E é disso que nós, Igreja do Senhor, desfrutamos em todos os momentos, em todos os instantes, essa graça maravilhosa que nós estamos desfrutando. Então, quando nós fazemos aquela reflexão em nossas vidas, olhamos para dentro de nós e fazemos aquela análise com o Espírito Santo de Deus, e vemos realmente que não temos direito nenhum à graça de Deus, às misericórdias dele, não temos direito a nada, porque somos falhos. Então nós vamos amar muito mais o Senhor, nós vamos buscar o Senhor com grande alegria, nós vamos buscar Ele entendendo, Ele com certeza me ama incondicionalmente, porque olha, eu sei quem eu sou, e eu mesmo não amaria um homem como eu, mas o Senhor me ama. O Senhor me chama, e o Senhor está me chamando para ter um relacionamento com Ele. Antes de me chamar para ser pastor, antes de me chamar para plantar uma igreja, antes de me chamar para ser um pregador, um estudioso da palavra de Deus, Ele me chamou para ter um relacionamento com Ele. Ele me chamou para ser dele, Ele chamou você para ser dele. Não importa o que você seja, Ele te chamou para que você seja dele e ande com ele e tenha uma experiência de obediência no teu chamado para com ele. Tudo isso por graça. E Ele não quer saber das tuas limitações, Ele não quer saber quem você é, Ele não quer saber dos teus argumentos. Quando Ele coloca diante de você aquilo que Ele quer para a sua vida, Ele quer que você seja santo. E talvez você diga: Senhor, quem sou eu para ser santo? Mas Ele não quer que você pense, olhe para você, porque geralmente nós pensamos nas coisas tão egoisticamente que nós achamos que o mundo está girando em torno de nós, e nós ficamos olhando para nós em relação ao mundo. Parece que nós somos o centro, mas nós não somos o centro, irmãos. Quem sou eu, Senhor, para ser um homem santo? Sim, você não é nada, eu não sou nada, mas Ele não quer saber disso. Ele quer saber que você saiba que Ele é o Deus que te santifica, que Ele é o Deus que santifica você, que Ele quer que você creia no seu amor, na direção, e obedeça ao teu chamado, o chamado que Ele te fez. Essa manhã o Senhor está tocando no meu coração aqui para me dirigir para as pessoas que estão dentro de casa, que estão enterrando os seus dons, que foram chamadas, que têm chamados e Deus tem falado para elas: toma esse cajado, toma, anda, faça isso para mim, faça aquilo. E as pessoas abandonaram isso e perderam a alegria. Perderam a alegria, sabe por quê você perdeu a alegria? Porque você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Perdeu a alegria, sabe por quê? Porque você está pensando que depende de você, que você não chegou humildemente diante de Deus e disse: Senhor, eu não posso, mas se é isso que Tu queres da minha vida, eu me coloco diante do Senhor, porque eu confio naquilo que Tu és e naquilo que Tu falas, e não naquilo que eu penso a respeito de mim mesmo. Como eu digo nessa manhã para você, isso é graça na sua totalidade, isso é graça na sua plenitude, e não tem nada a ver com o que somos. Guarde isso na tua cabeça. Não tem nada a ver com aquilo que você é, com aquilo que somos, mas tem tudo a ver com quem Ele, Deus, é. O grande problema de não aceitarmos a graça e desfrutar dela é que nós estamos sempre olhando para nós mesmos, para as nossas incapacidades, fragilidades, ou mesmo para as nossas potencialidades. Às vezes nós olhamos para as nossas fragilidades. Moisés estava olhando para as suas fragilidades, né? Moisés estava olhando para a sua incapacidade diante daquilo que Deus estava chamando ele para fazer parte. Mas, às vezes, o outro lado também é perigoso. É quando nós recebemos o chamado de Deus e aí a gente pensa assim: isso vai ser tranquilo, porque eu sou um homem que tem muitos dons, eu tenho grandes capacidades dadas por Deus, e essas coisas, vamos lá, Senhor, eu estou contigo, vamos atacar esse negócio. Isso também é muito perigoso, porque está dependendo das tuas potencialidades, e Deus não está contando nem com as tuas fragilidades e nem com as tuas potencialidades.
Ele está contando que você acredite naquilo que Ele disse para você que faria, e que fará, e que está fazendo, porque Ele continua fazendo. Deus está operando a todo momento. Na verdade, irmãos, o Senhor, Ele sabia que Moisés não poderia tirar o povo do Egito, e não era Ele quem faria essa obra, mas sim o próprio Deus. Meu irmão, meu querido irmão que está me ouvindo nessa manhã, eu quero ser mais breve hoje com você. Meu querido irmão, o Senhor sabe que não podemos nos libertar a nós mesmos do jugo do pecado, da servidão a Satanás, e foi por isso que Ele enviou Jesus. E foi isso, na verdade, que Jesus se referiu quando lhe perguntaram quem poderia se salvar, e Ele disse: olha, isso para os homens é impossível, contudo, para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Está escrito lá em Marcos capítulo 10, versículo 26, 27. Como eu disse no início dessa mensagem, no início dessa pequena devocional nessa manhã, não tem nada a ver conosco. Mas como diz Paulo, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Deus estava usando a sua misericórdia e a sua graça para um fugitivo da justiça, um assassino, um homem desprezível que Ele estava chamando. Talvez alguns digam assim: não, mas Deus conhecia o coração de Moisés, né? Sabia que Moisés tinha um coração bom, sabia que Moisés tinha um coração que desejava servir a Deus, como Paulo. Então Paulo também era um homem que queria servir a Deus, né? Então, quer dizer, se as pessoas matarem, roubarem, se elas fizerem as coisas todas erradas, mas elas têm um desejo de seguir a Deus, Deus vai justificá-las? Isso não existe, irmãos, nas Escrituras. Isso é um grande erro teológico. O que existe é Deus indo restaurar o pecador, é Deus pegando o impuro, é Deus pegando o caído, é Deus pegando os desprezíveis, levantando eles para chamá-los, para que eles tenham um relacionamento e conheçam Deus, glorifiquem o seu nome e desfrutem da presença de Deus e do próprio Deus. Então, nós vemos aqui que não tem nada a ver conosco, mas como o apóstolo Paulo disse aqui em Romanos 9,16, né? Depende dele usar a sua misericórdia. É isso mesmo, meu irmão. Depende dele. Depende dele. E é por isso que fomos salvos em Cristo Jesus. É por isso que fomos salvos em Cristo Jesus. Lembre-se em que estado você estava quando Ele veio ao teu encontro. Você lembra como você estava quando Ele se apresentou para você? Você lembra bem como você se encontrava? Eu me lembro tão bem. Não quero falar sobre essas coisas aqui, não é o meu tema, mas eu sei como eu estava, qual era o estado lastimável da minha alma. E o pior de tudo, que eu não sabia dessas coisas, porque eu estava morto. E o morto não sabe nada. Eu estava morto espiritualmente. Você estava morto espiritualmente também, quando Jesus veio até você. Porque a primeira obra do Espírito Santo, como eu sempre digo, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos vendo conversões acontecer hoje, conversões emocionais, onde as pessoas, elas não falam dos seus pecados, elas não falam: olha, eu sei que eu era um homem desprezível, uma mulher desprezível, e Deus teve misericórdia e derramou a sua graça em Cristo Jesus por mim. As conversões não tem mais nenhum tipo de pressão em cima do pecador, porque eles simplesmente estão levantando as suas mãos à nossa congregação e ensinando a serem bons batistas, né? Bons isso, bons aquilo. Então, na verdade, é isso mesmo, meu irmão, depende dele. E nessa manhã, eu quero dizer para você que você deve olhar também para as pessoas que foram alvos da graça. Por isso que você tem que ler essa Bíblia, por isso que você tem que continuar lendo as Escrituras com sabedoria do Espírito Santo. Olhe para as pessoas. Eu vou provar aqui para você que
é uma sequência que existe dentro das Escrituras, teologicamente correta. Olhe para as pessoas que foram alvos da graça de Deus. Eu vou citar algumas aqui para você. Moisés, um assassino fugitivo. Paulo, perseguidor da igreja e blasfemo contra Cristo. Pedro, um covarde que negou ao seu Senhor. Uma mulher pega no ato de adultério e que foi perdoada. Um ladrão como Zaqueu, que teve a honra de receber em sua casa o Filho de Deus. Abraão, o adorador de ídolos de Ur dos Caldeus. E tantos outros. Jacó, o usurpador. Tantos outros irmãos. Davi, o assassino, o adúltero. E vamos entrar por todas as Escrituras e você vai ver que nenhuma das potencialidades, e não foi nada que tinha a ver com você ser alguma coisa, ou poder fazer alguma coisa, que Deus te chamou. Tem a ver com o amor dele, com a misericórdia, com a graça. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã e aplique na tua vida essa palavra. Essa palavra venha no teu coração. E o Senhor, o Espírito Santo, te esteja lembrando agora, esteja lembrando você agora do teu chamado. Das grandes coisas que o Senhor chamou para você fazer, que você deixou de lado, porque você olhou para você, somente para você. E esqueceu de entender que você não tinha que perguntar quem sou eu, mas entender que foi o eu sou, o grande eu sou, que te chamou para ter uma comunhão com Ele, fazendo, obedecendo o teu chamado nessa vida. Isso é graça, como eu disse para você, isso é graça. Graça de um Deus que vem no encontro de pecadores condenados que não merecem nada e os perdoa em Cristo, os redime e lhes faz participantes do seu reino de glória. Coisa mais maravilhosa. Então, eu quero finalizar essa mensagem dessa manhã fazendo para você um apelo. Nunca mais olhe para você, mas olhe para Ele. Olhe para Ele, o grande e gracioso eu sou. Pense bem sobre isso e que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por mais essa reflexão na tua palavra. Obrigado por não depender de mim, Senhor Deus, nada, nem das minhas fragilidades, fraquezas ou de potencialidades que eu possa ter. E o Senhor nos chamou para olhar para o Senhor. A tua palavra diz: olha para mim e sereis salvos. Que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, em que o Senhor nessa manhã está chamando novamente para a comunhão a tua igreja, os membros dessa igreja que estavam ali, Senhor Deus, afastados porque estavam olhando para si, olhando para suas fraquezas, olhando para os seus pecados, esquecendo de que foram chamados para ter uma comunhão de obediência contigo, para poder louvar o teu nome e desfrutar de ti eternamente. Que essa chamada, Senhor, em cada coração, que se o inimigo enganou as pessoas, dizendo: você não serve, olha só, você é um fraco, você não tem condições de fazer isso que Deus está te pedindo. Se o inimigo enganou alguém com essa palavra, Senhor, que nessa manhã ele possa ouvir a palavra do Espírito, se voltar ao Senhor, pedindo perdão, e agora em diante olhar para o grande eu sou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e seguir aquilo que o Senhor propôs em cada irmão, em cada irmã, em cada membro da tua igreja. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos, que essa palavra possa continuar ecoando no teu coração. Quando as dificuldades vierem para você, você lembre,
Não pergunte quem sou eu, mas lembre que o eu sou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está contigo. Deus te abençoe.